O eixo Estados Unidos, Israel e a Turquia. Tentativa de suicídio geopolítico para almirante aposentado Coronel Guderian. O imperialismo, por sua própria natureza, nunca desiste dos seus objetivos, especialmente na Ásia Ocidental, essa vasta geografia que abrigou impérios ao longo da história e onde civilizações se desenvolveram. É de importância central para a nova ordem de exploração do capital financeiro global atual. Essa geografia que circunda o Mar Vermelho, o Golfo Pérsico, o Mediterrâneo Oriental e o Mar Negro. Como o cinturão não se limita aos seus recursos energéticos, ao mesmo tempo é a área de desafio do novo século, com seus elementos de terras raras, recursos de água doce, bacias agrícolas e passagens estratégicas. Nessa luta, o objetivo é claro: estados regionais como China, Rússia, Irã e Turquia serão desmembrados, reduzidos, controlados e transformados em corredores de transmissão de energia aos olhos do Ocidente coletivo. Esses países não são estados soberanos nem ativos valiosos com suas identidades culturais civilizadas. São apenas periferias que fornecem matérias-primas, oferecem mão de obra barata e, quando necessário, são zonas de conflito. O objetivo do imperialismo é controlar essa região não apenas geoeconomicamente, mas também geopoliticamente. Os instrumentos utilizados para atingir esses objetivos também são claros: a OTAN, a cobertura econômica da União Europeia, o poder militar de Israel e os estados procuradores na região. Países como Ucrânia, Grécia, Romênia e a administração grego-cipriota do sul de Chipre são postos avançados desse plano. A Turquia está cercada por uma cadeia imperial de cerco. O elo mais crítico dessa cadeia, o estado do Kurdistão, com acesso ao mais objetivo geopolítico traçado pelos Estados Unidos e Israel, tornou-se cada vez mais evidente no período pós-Guerra Fria, tornou-se um plano imutável do eixo anglo-saxão sionista. Infelizmente, vários governos da República da Turquia contribuíram para esse projeto, consciente ou inconscientemente. O apoio logístico que fornecemos às operações proporcionam conforto na Primeira e Segunda Guerras do Golfo. Nossa recusa em nos manifestar contra a formação de uma administração curda, de fato, no norte do Iraque após 2005 e os enormes investimentos feitos por empresas turcas na região são medidas geopolíticas suicidas, desprovidas de mentalidade estatal. Os investimentos em Irbi e Sulyai Maniai efetivamente mantiveram a região economicamente atona para uma estrutura separatista, em vez de criar uma reserva econômica estratégica fora das fronteiras nacionais da Turquia. O segundo ato dessa fraqueza geopolítica ocorreu na Guerra Civil Síria. A Turquia contribuiu para o colapso da Síria, o mais importante país tampão entre nós e Israel, consciente ou inconscientemente, com apoio de organizações radicais como o HTS. O norte da Síria foi abandonado a organizações terroristas, enquanto Israel conquistou a liberdade de usar o espaço aéreo sírio sem restrições em seu ataque ao Irã em 13 de junho de 2025, traz que uma perda estratégica é difícil de ser revertida pela Turquia. Regiões como Tel Rifat, Manbij e Razakah passaram para o controle do YPG, uma extensão do PKK. Os Estados Unidos, por outro lado, legitimaram a estrutura chamando-a de nosso poder terrestre. A Turquia cometeu um erro semelhante em Chipre. A diplomacia pública e as pressões exercidas para que o lado turco dissesse sim ao plano Annan, que entrou em pauta em 2004, ficaram marcados por uma mancha em nossa história. Se os cipriotas gregos não tivessem dito não, a presença turca em Chipre teria efetivamente chegado ao fim e a ETCN teria sido enterrada na história. Infelizmente, nesse processo, nossos interesses nacionais foram ignorados em prol do processo de adesão à União Europeia. A sorte ajudou a nação turca e o plano Annan não se materializou. No entanto, a sorte nem sempre está do lado dos turcos. No momento atual, os Estados Unidos e Israel detêm domínio absoluto na Síria, no Mediterrâneo Oriental. Nenhuma atividade de jurisdição marítima foi realizada desde novembro de 2020. A Grécia e a administração cipriota grega estão agindo como o segundo Israel dos Estados Unidos no Mediterrâneo. A geopolítica marítima da Turquia está sistematicamente sufocando. O discurso da pátria azul agora é apenas retórica e se transformou em uma reivindicação sem contrapartida na área. Nessa atmosfera de colapso, até mesmo o embaixador dos Estados Unidos em Ankara chega a clamar publicamente por uma mudança de regime. Trazendo conceitos decisivos como o sistema do Millet para a agenda. No entanto, não há reação séria nem do governo nem da oposição em tal período. O fato de as discussões sobre emendas constitucionais serem trazidas à agenda com o discurso de Turquia sem terrorismo obscurece a questão principal. A ameaça do PKK dentro das fronteiras da Turquia foi amplamente eliminada. No entanto, as extensões no Iraque e na Síria estão sendo expandidas e institucionalizadas pelos Estados Unidos. A linha
PYD, YPG e SDF se tornaram um ato legítimo em um curto espaço de tempo e será introduzido na Turquia. E então o Estado corredor será criado pela União com os curdos do Iraque e do Irã. Hoje a Turquia não ousa confrontar o eixo Estados Unidos e Israel, tanto no nível governamental quanto na oposição. A pressão do capital financeiro global, os gargalos econômicos, as disputas pelo poder político impedem a vontade nacional. No entanto, a nação turca enxerga esse jogo obscuro numa época em que até crianças sem gás se tornaram alvos militares e o genocídio está sendo perpetrado abertamente. O fato de não se poder dizer uma palavra sobre a declaração do Jerusalém Post de que a Turquia só pode ser detida com um Estado curdo está gravado na memória deste povo. A Síria, que ainda está sob controle de elementos ligados à Al-Qaeda, foi incorporada à estratégia de segurança de Israel, enquanto a Turquia foi deixada de fora do jogo principal. Se essa tendência não for interrompida, a Turquia poderá enfrentar um novo tratado de Sèvres. Desta vez, porém, a ameaça não virá com tanques, mas com a economia, forças de apoio e jogos constitucionais. Assim como nosso Estado se livrou da armadilha que tentaram armar no atoleiro iraquiano em 1991, dizendo: colocamos 1 e ganhamos 3. Hoje eles não devem se deixar enganar pelos sonhos neo-otomanos guiados pela embaixada dos Estados Unidos, não devem cair em armadilhas enganosas. Toda visão oferecida pelo imperialismo traz fragmentação, dependência de solução a longo prazo. A solução é clara: a república laica, democrática, unitária, totalmente independente. Somente o poder unificado da nação turca pode subsistir para sempre, né, nestas terras, sob o teto do Estado-nação estabelecido por Atatürk, despertador geopolítico. Começa com a libertação das mentes internas. A Turquia não precisa mais recorrer a políticas geopolíticas suicidas, mas sim uma estratégia nacional totalmente independente, racional, independente. 30 unidades de equipamento por dia militar russo contra a Sputnik sobre perdas ucranianas. Os militares russos cortaram completamente o suprimento das forças ucranianas ao longo da rodovia Konstantinovka, na República Popular de Donetsk, disse o comandante do pelotão do 68 Batalhão de Reconhecimento Separado do Distrito Militar do Sul, com o codinome Sava. Por dia chegou a 30 unidades destruídas de equipamento. Cortamos completamente o transporte, controlamos esta rota. Ressaltou ele. O comandante apontou que depois de 2 semanas de trabalho duro para cortar a retaguarda do inimigo, especialmente a rodovia Konstantinovka, Novaya, Poltava, o inimigo parou de trazer munição e pessoal. Isso especificou, contribuiu para o início dos avanços das forças armadas russas nesta área. Assim finalizou a ruptura sistemática das rotas de abastecimento do inimigo na retaguarda. Também contribuiu para o avanço das tropas russas na linha de contato de combate. Estamos preparados. O chanceler iraniano explica por que o cessar-fogo com Israel é frágil. O cessar-fogo entre Israel e Irã após a guerra de 12 dias é frágil, disse o ministro das Relações Exteriores iraniano Abbas Araghchi em uma entrevista à emissora chinesa CGTN. A trégua é claro frágil. A razão para isso é óbvia. Eu não acho que haja um único cessar-fogo acordado por Israel. Israel tem um registro muito ruim a este respeito, disse o chanceler da República Islâmica. O ministro acrescentou que Teherã não quer a guerra, mas é muito cuidadosa e está totalmente preparada para que o regime de cessar-fogo possa ser quebrado. Araghchi também observou que o Irã poderia retomar as negociações sobre o acordo nuclear com os Estados Unidos se o Washington deixar de lado os métodos militares à disposição de um desejo real de negociar. Resolvendo a questão diplomaticamente. Anteriormente, o embaixador do Irã na Rússia, Kazem Jalili, disse que Teherã espera que Israel não pense mais em atacar o Irã. Ele enfatizou que no caso de um ataque, a República Islâmica daria uma resposta. Na noite de 3 de junho, Israel lançou uma operação contra o Irã, acusando de implementar um programa nuclear militar secreto. O Irã rejeitou as acusações, respondendo com seus próprios ataques. Durante 12 dias, as partes trocaram ataques. Em 22 de junho, os Estados Unidos se juntaram à campanha de bombardeiros israelenses e atacaram instalações nucleares iranianas. Teherã retaliou atacando a base aérea americana de Al-Udeid, no Catar, afirmando que o lado iraniano não tinha intenção de criar uma nova escalada. Rússia destrói quase todos os tanques M1 Abrams de produção ocidental na Ucrânia, diz mídia. As forças russas destruíram 87% dos tanques ocidentais M1 Abrams que estão à disposição das forças armadas da Ucrânia, informou o The National Interest. Embora a série Abrams seja considerada um dos veículos blindados mais modernos e confiáveis, esta plataforma enfrentou dificuldades na Ucrânia. Segundo a publicação, conforme a fonte, Kiev está sofrendo peso devido à falta de apoio da aviação e da artilharia, além de não ter especialistas que possam assegurar a manutenção dos veículos blindados. Assim, dos 31 tanques Abrams transferidos às forças armadas ucranianas, tem apenas 4 veículos restantes. O portal militar Washington Magazine informou recentemente que os tanques Abrams consomem muito combustível, destacando que a Ucrânia tem repetidamente expressado sua insatisfação com a eficácia dos blindados. Em particular, o equipamento eletrônico dos Abrams pode ficar inoperacional devido à condensação.
Armas fornecidas a Kiev pela OTAN não pararão avanços russos na Ucrânia, diz mídia. Mesmo que os países da OTAN assumam o fornecimento de armas à Ucrânia, isso não impedirá sua derrota, escreve a revista Responsible Statecraft. A revista destaca que a Ucrânia está perdendo território, tropas, armas, infraestrutura e civis que fogem para o exterior todos os dias. A Rússia está ganhando no campo de batalha. Em junho, ela capturou mais território ucraniano e agora ameaça as linhas críticas de abastecimento de Kiev. Enquanto isso, os ataques com mísseis e drones russos intensificaram, ressalta a publicação. Segundo o artigo, quanto mais tempo durar o confronto armado com a Rússia, pior será a situação da Ucrânia nas futuras negociações de paz. Nesse contexto, especificou a revista do lado ucraniano, se não parar de implementar a política antirrussa hoje, menos trunfos ela terá nas futuras negociações sobre paz. Assim, finaliza a publicação. Não há estratégia logística ou política que possa mudar a situação triste para Kiev e seus aliados. Verdadeira ameaça. A revista destaca a melhor caça da Força Aeroespacial da Rússia. Caça Su-35S de geração 4++, é o melhor da Força Aeroespacial da Rússia, escreve a revista americana The National Interest. Su-35S flanquem é na classificação da OTAN, desenvolvido pelo lendário gabinete de projetos russo Sukhoi. Atualmente é o melhor avião de combate em serviço da Força Aeroespacial da Rússia, diz o artigo. A mídia observa que o avião combina características de quarta e quinta geração de caça, projetado para maximizar o desempenho aerodinâmico e a eficácia em combate. Sua estrutura apresenta uma configuração aerodinâmica refinada, com design de asa mista, canardes e motores de vetorização de impulso. Estes elementos fornecem à aeronave uma manobrabilidade excepcional, permitindo-lhe executar elementos complexos de manobras aéreas que não só demonstram manobrabilidade, mas também podem se tornar vantagem tática em batalhas aéreas em aeronaves ocidentais, explica o autor. Ao mesmo tempo, aponta a publicação, a aeronave possui equipamentos técnicos avançados que lhe permitem operar de forma eficaz em várias situações. Por exemplo, um radar com sistemas de busca e rastreamento no infravermelho aumenta a consciência da situação sem revelar a localização. O sistema de armas, por sua vez, fornece ao Su-35S flexibilidade, tanto em combate de curta como de longa distância. Ele pode atingir alvos navais com mísseis antinavio, o que faz dele uma verdadeira ameaça multinível, adverte a revista. Estados Unidos nunca serão capazes de sustentar uma guerra contra a Rússia ou a China, opina especialista militar. Os Estados Unidos nunca serão capazes de sustentar uma guerra com a Rússia ou a China, opina Will Shiver, um especialista militar dos Estados Unidos na rede social X. Foi assim que ele comentou a recente declaração do general americano Alexis Grinkevic, novo comandante em chefe das forças conjuntas da OTAN na Europa, que a guerra da Aliança Atlântica com a Rússia e a China poderia começar dentro de 2 anos. É simplesmente absurdo. Os Estados Unidos não seriam capazes, nem agora, nem em 2027 ou 2037, de travar uma guerra em grande escala contra a Rússia ou a China, muito menos com ambas simultaneamente, escreveu Shiver. De acordo com o especialista, a única maneira de Washington evitar o desastre é estabelecer relações com Moscou e Pequim. Não há outras opções razoáveis, concluiu Shiver. Recentemente, Grinkevic declarou que a guerra da aliança com a Rússia e a China poderia começar em 2027. Prova de que Israel perdeu a guerra. Uma parte considerável das instalações militares de inteligência e energia da PID foi destruída por Mike Whitney. Não se explica ao povo americano porque Israel concordou com o cessar-fogo com o Irã. Sim, Israel estava rapidamente ficando sem interceptadores de defesa aérea, tornando-se mais vulnerável a ataques iranianos, mas essa questão é apenas secundária. A verdadeira razão pela qual eles queriam cessar-fogo era porque estavam sendo sistematicamente pulverizados e precisavam estancar a hemorragia rapidamente. Foi por isso que Israel jogou a toalha menos de 2 semanas após o ataque inicial, porque o Irã estava dizimando um alvo após o outro, sem fim à vista, então Israel capitulou. Claro, essa não é a história que temos lido na mídia ocidental, onde não há menção à vasta destruição de alvos estratégicos israelenses por mísseis balísticos iranianos. Essa notícia foi completamente omitida da cobertura da mídia tradicional, mas foi por isso que Israel convenceu Trump a encontrar uma saída diplomática, porque as pesas estavam começando a aumentar e o Irã não estava cedendo.
Você sabia que é ilegal postar vídeos ou fotos de prédios atingidos por mísseis iranianos em Israel? Pergunta. Em outras palavras, se você publicar fotos de prédios, infraestrutura ou bases militares em chamas, você irá para a cadeia. É assim que o governo controla a narrativa e convence o público de que está ganhando uma guerra que, na verdade, está perdendo. Mas não acredite apenas na minha palavra. Aqui está um videoclipe de um apresentador de jornal israelense explicando como a censura do governo está impactando a capacidade das pessoas de entender o que está acontecendo. Ravi Drucker, do CH13. Temos que dizer que há um certo aspecto iraniano na forma como relatamos ataques com mísseis do nosso lado. Não estou falando do Instituto Weizmann, mas houve muitos ataques com mísseis contra bases do exército israelense em locais estratégicos sobre os quais ainda não noticiamos até hoje. E há uma razão clara para isso, que todos aqui entendem, mas junto com essa razão clara criou-se uma situação em que as pessoas não percebem a precisão dos iranianos e os danos que causaram em muitos lugares. Só sabemos sobre o Instituto Weizmann. Há muitos lugares que desconhecemos. Repito, isso criou uma situação em que as pessoas não percebem o quão precisos os iranianos foram e quanto dano eles causaram em muitos lugares. O que podemos concluir dessa afirmação? Pergunta. Que a nova geração de mísseis balísticos do Irã é abundante, precisa e letal. Para seu crédito, o apresentador parece acreditar que as pessoas comuns merecem ser informadas sobre essas armas de ponta para que possam tomar decisões informadas sobre sua própria segurança. Concordamos com essa visão, mas também sabemos que a mídia fortemente censurada, controlada pelo Estado, pautada por interesses pessoais, não mudarão a forma como disseminam informações. Afinal, o objetivo da mídia não é informar, mas moldar a opinião pública. Mas estamos nos desviando do assunto. O que queremos mostrar é que Israel não concordou com o cessar-fogo porque havia alcançado seus objetivos estratégicos, mas porque estava sendo bombardeado e queria estancar a hemorragia. Fazemos esse julgamento com base em uma lista das principais instalações militares de inteligência industrial de energia e PID que foram atingidos por mísseis balísticos guiados de precisão que causaram estragos em Israel. Lembre-se de que a Operação Promessa Verdadeira 3 lançou nada menos que 22 salvos de mísseis balísticos de última geração. Muitos usados pela primeira vez, que desferiram golpes devastadores em vários locais israelenses fortemente fortificados, considerados as bases militares mais protegidas do mundo. Os mísseis iranianos atravessaram as defesas israelenses a todo momento, reduzindo seus alvos a metal retorcido e blocos de concreto. Um especialista em armas estima que apenas 5% dos mísseis balísticos iranianos foram interceptados. Este é um trecho de um artigo da Press TV. O Irã destruiu o chamado Pentágono israelense, o complexo militar de inteligência de Kiryat, no centro de Tel Aviv, que é mostrado como um destroço fumegante nas poucas fotos publicadas no X, apesar de ser um dos locais mais fortemente fortificados nos territórios ocupados, protegido por um escudo multicamada de sistemas de defesa israelenses e americanos. O complexo foi incapaz de repelir a barragem de mísseis iranianos nas primeiras fases do True Promise 3. Em Haifa, um míssil iraniano guiado com precisão atingiu um edifício alto que abrigava filiais do Ministério do Interior israelense, responsável pela coordenação militar interna. O ataque interrompeu as redes logísticas e os sistemas de resposta a emergências em níveis municipais. Press TV. Mísseis iranianos também atingiram o quartel-general de inteligência militar AMA no Glilot, Mizra Intershan e perto de Herzliya. A AMA supervisiona unidades de espionagem de elite com unidades 8.200 inteligência de sinais, a unidade 504 inteligência humana e a unidade 9900 inteligência geoespacial. O complexo também abriu o quartel-general operacional do Mossad, a notória agência de inteligência estrangeira do regime israelense. O Irã também atingiu a inexpugnável base de Nevatim, no deserto de Negev, com mais de 30 mísseis balísticos, causando danos extensos que obviamente não foram reportados. Nevatim abriga a maioria dos F-15 e F-35 israelenses, embora não tenhamos um estimativo de quantos desses aviões de guerra foram destruídos. Outras bases aéreas visadas incluem Tel Nof, Ben Gurion, perto de Tel Aviv, Ramat David, perto de Haifa, Palmachim, na costa do Mediterrâneo, e Ovda, perto de Eilat. Mísseis iranianos, incluindo aqueles usados pela primeira vez, atingiram o centro de comando e controle do exército israelense do Mossad em Tel Aviv e Haifa. Em 16 de junho, mísseis balísticos iranianos atingiram a refinaria de petróleo de Bazan em Haifa, o maior centro de processamento de combustível do regime, que fornece cerca de 60% de sua gasolina, 65% do seu diesel e mais de 50% do seu querosene. As greves causaram danos significativos, forçando o fechamento completo da refinaria e de seus subsidiários. O ministro da Energia israelense admitiu posteriormente que a instalação precisaria de um ganho de reconstrução, estimando uma retomada parcial no máximo um mês.
Uma usina elétrica próxima também foi danificada, provocando apagões generalizados nas regiões centrais dos territórios ocupados. Em 23 de junho, mísseis iranianos atingiram perto de uma usina elétrica em Ashdod, provocando a forte explosão e apagões localizados. Explosões e cortes de energia também foram relatadas perto de Hadera, onde está localizado Orot Rabin, a maior usina elétrica de Israel. Além disso, o Irã atacou diretamente instalações militares e industriais envolvidas na recente agressão israelense. O principal deles foi o complexo Rafael Advanced Defense System, ao norte de Haifa, lá de diversas fábricas e prédios do PID, que produz elementos-chave do equipamento militar israelense. A Rafael fabrica os interceptadores de mísseis Iron Dome e Sling, ambos fracassados repetidamente determinados palestinos e iranianos. Também produz mísseis de cruzeiro e guias usados em ataques contra o Irã, incluindo kits Space, Missile, Popeye, Hawks, Spike e Matador. A zona industrial de Kiryat Gat, um importante centro de produção militar de microprocessadores e alta tecnologia, também foi atingida. Ataques iranianos também teriam danificado linhas de produção vitais para o programa de drones e vigilância de Israel. Mais ao sul, parte de tecnologias avançadas, Gavian Negev, perto de Beersheba, que abriga empresas que trabalham com guerra cibernética, inteligência artificial, tecnologia militar, não foi poupada. Muitas dessas empresas colaboram estreitamente com o exército israelense e Mossad. Outro alvo de destaque foi o Instituto de Ciências Weizmann, em Rehovot, ao sul de Tel Aviv, conhecido por sua PhD militar e parcerias com agências militares israelenses. O Instituto sofreu danos devastadores em laboratórios importantes. Membros e professores do Instituto confirmaram a perda de anos de pesquisa. O Instituto Weizmann também desempenha um papel no programa nuclear clandestino de Israel, com muitos dos cientistas nucleares de Dimona se formando ou lecionando no Instituto. Por Press TV, vamos resumir. Em pouco mais de uma semana, o Irã atacou ou destruiu o Pentágono israelita, o Complexo Militar Inteligente de Kiryat. 2. O Instituto de Ciências Weizmann, que desempenha um papel no programa nuclear clandestino de Israel. 3. O Quartel-General da Inteligência Militar em Amman, no cruzamento de Glilot, Mizrah, perto de Herzliya. Amman supervisiona unidades de espionagem de elite. Como a unidade 8200 Inteligência de Sinais, a unidade 504 Inteligência Humana e a unidade 9900 Inteligência Geoespacial. 4. Filiais do Ministério do Interior de Israel responsável pela coordenação militar interna. 5. A sede operacional do Mossad. 6. A base aérea de Nevat, mais protegida de Israel, e a base de Tel Nof. 7. O aeroporto Ben Gurion, bem como Ramat David, Palmachim, Ovda, perto de Eilat. 8. O centro de comando e controle do exército israelense do Mossad de Tel Aviv e Haifa. 9. A refinaria de petróleo Bazan em Haifa, maior centro de processamento de combustível de Israel. 10. Uma gigantesca usina elétrica em Ashdod, provocando uma poderosa explosão e apagões localizados. 11. O complexo Rafael Advanced Defense Systems, ao norte de Haifa, lá de várias fábricas e edifícios PID que produz elementos-chave do equipamento militar de Israel. 12. A zona industrial de Kiryat Gat, um importante centro de produção militar de microprocessadores e alta tecnologia. 13. O parque de tecnologias avançadas Gavian Negev, perto de Beersheba, que abriga empresas que trabalham com guerra cibernética, inteligência artificial e tecnologia militar. Entendeu? Pergunta. Em apenas 10 dias, 13 a 23 de junho, o exército iraniano destruiu meticulosamente uma parte considerável das mais prestigiosas instalações militares de inteligência industrial e de energia de Israel em todo o país. Você já leu sobre isso na mídia ocidental? Pergunta. Se a guerra tivesse continuado por mais 1 ou 2 semanas, a Terra Santa teria sido reduzida a um deserto fumegante de terceiro mundo, impróprio para a habitação humana. Em suma, este não foi um cessar-fogo comum, foi uma capitulação desesperada de um concorrente superado, que rapidamente percebeu que estava acima de suas forças. Veja como Trump resumiu. Israel foi atingido com muita força. Aqueles mísseis balísticos, cara, eles destruíram muitos prédios, diz Trump a repórteres na cúpula da OTAN na quarta-feira. Sim, Israel levou uma bela surra. Devemos observar que não há um acordo formal entre Irã e Israel. Nenhum documento assinado ou compromissos explícitos. O cessar-fogo foi negociado por meio da diplomacia indireta, mediada principalmente pelo Catar. Um alto funcionário da Casa Branca, um diplomata informado sobre as negociações, indicaram que Israel concordou em interromper os ataques se o Irã cessar seus ataques. E o Irã sinalizou o cumprimento desses termos por meio da mediação do Catar. Trump anunciou o cessar-fogo como um cessar-fogo completo total, a ser implementado gradualmente ao longo de 24 horas, embora tenha havido inúmeras violações por ambos os lados desde que o acordo original foi firmado em 23 de junho. O ministro das Relações Exteriores do Irã, Abbas Araghchi, inicialmente declarou que não havia acordo, mas indicou que o Irã interromperia sua resposta se Israel cumprisse sua parte do acordo.
O problema, claro, é que o cessar-fogo não vai se manter, porque Israel e os Estados Unidos veem a trégua apenas como uma forma de ganhar tempo para se reagrupar e se preparar para a próxima rodada de hostilidades. O mesmo que Minsk, na Ucrânia, considere os comentários do ministro da Defesa israelense Israel Katz, que disse o seguinte no sábado: isso não parece ser o de alguém que busca uma paz duradoura ou mesmo um fim temporário para os combates. Parece alguém que já definiu uma estratégia para retomar as hostilidades e está apenas esperando o sinal verde de Bibi para colocar o plano em ação. Mas qual seria esse plano? Pergunta. Afinal, Israel já estava empregando seu armamento militar de ponta e seus avançados sistemas de defesa aérea. Que outras ferramentas eles possuem que poderiam ser usadas para produzir um resultado diferente daquele que acabaram de experimentar após apenas 12 dias de conflito? Pergunta. É aqui que a situação fica assustadora, pois Israel só tem duas opções: ou envolve os Estados Unidos ainda mais no conflito, incluindo o envio de forças terrestres, ou usar armas nucleares. Não há uma terceira opção. Portanto, seja lá o que Bibi e seus generais tenham na manga, será de uma força e magnitude diferente do que vimos durante a última discussão. Confira essa sinopse desconcertante da edição do sábado do The Times of Israel. Após o ataque dos Estados Unidos ao Irã no início desta semana, o primeiro-ministro Benjamin Netanyahu e o presidente dos Estados Unidos Donald Trump concordaram com o fim rápido da guerra em Gaza e a expansão dos acordos de Abraão. Relato Israel Raymond, citando uma fonte familiarizada com a conversa. Segundo o veículo, Trump e Netanyahu concordaram em um telefonema que a guerra em Gaza terminaria em 2 semanas. 4 estados árabes, incluindo os Emirados Árabes Unidos e o Egito, governariam conjuntamente a faixa de Gaza. No lugar do Hamas, a liderança do grupo terrorista seria exilada, a todos os reféns seriam libertados. No entanto, os aliados árabes têm afirmado repetidamente que não participarão da reabilitação pós-guerra de Gaza sem a aquiescência israelense. A autoridade palestina para se estabelecer em Gaza como parte de um caminho para uma futura solução de 2 estados, mas Netanyahu rejeitou categoricamente qualquer papel da apenas faixa de Gaza. Trump e Netanyahu foram acompanhados na ligação eufórica na noite de segunda-feira pelo secretário dos Estados Unidos, Marco Rubio, e pelo ministro das Ações Estratégicas de Israel, Ron Dermer. Diz o Israel Raio. A Arábia Saudita e Síria estabeleceriam um laço diplomático com Israel e outros países árabes muçulmanos seguiriam um exemplo. Israel, por sua vez, expressaria seu apoio a uma futura solução de 2 estados, condicionado a reformas realizadas pela autoridade palestina. Enquanto isso, os concordaram que Washington reconhecerá a soberania israelense em algumas partes da Cisjordânia. Times of Israel. Quem acompanha de perto os acontecimentos do Oriente Médio sabe que nada deixa artigo, é verdade. Não haverá um fim rápido para a guerra em Gaza, não haverá uma expansão rápida dos acordos de Abraão e certamente não haverá apoio israelense à solução de 2 estados. Então, o que está acontecendo aqui? Qual é o sentido dessa propaganda? Esse sentido de que ninguém em sã consciência vai acreditar? Pergunta. Vamos responder essa pergunta com a hipótese. Digamos que uma catástrofe inesperada como a do 11 de setembro acontecesse nas próximas semanas, com marcas iranianas por toda parte. E digamos que essa falsa bandeira fosse destrutiva o suficiente para que os suspeitos de sempre no Capitólio e na grande mídia exigissem que Trump tomasse medidas imediatas e bombardeasse o Irã. Se esse cenário se concretizasse, não seria melhor para Bibi e Trump poderem apontar seus esforços recentes para resolver a crise de Gaza? Pergunta. Eles não se beneficiariam da percepção do público que estavam buscando ativamente a paz, mas foram inesperadamente prejudicados pelas ações do Irã? Pergunta. De fato fariam isso. Claro, tudo isso é apenas especulação, não sei o que vai acontecer, mas quando se tem linha dura como Katz, o ministro da Segurança Nacional Itamar Ben-Gvir, o ministro das Finanças Bezalel Smotrich e inúmeros outros no governo lunático de Netanyahu, que acreditam que Israel deve manter a espada erguida para garantir que o Irã não recupere suas capacidades militares, então uma pessoa prudente se preparará para o pior. Tenha em mente que vários líderes israelenses declararam repetidamente que Netanyahu deveria terminar o trabalho, um termo intencionalmente vago que se refere ao uso de uma arma nuclear. Para determinar a probabilidade de tal evento, devemos nos perguntar se um governo que justifica a matança e a fome forçada de milhões de mulheres e crianças sob seus cuidados tem escrúpulos morais para se opor ao uso da arma mais letal do mundo? Pergunta. Deveríamos estar todos muito preocupados que Netanyahu vá fazer exatamente o que esperamos que ele faça. China amplia presença estratégica na América do Sul por meio de controle de terras raras, mineração e infraestrutura na Amazônia, acende alerta em publicação ligada ao Comando Sul dos Estados Unidos. Nos últimos 10 anos, a China ampliou significativamente sua presença na América do Sul, com foco especial em projetos de infraestrutura, mineração e energia na região amazônica.
Segundo o relatório publicado pelo portal Diálogo, vinculado ao Comando Sul das Forças Armadas dos Estados Unidos, essa expansão tem gerado crescente preocupação em países como Brasil, Bolívia, Colômbia, Equador e Peru, principalmente pela falta de transparência pelos riscos à soberania nacional e ao meio ambiente, por meio de investimentos diretos e empréstimos vinculados à iniciativa do Cinturão em Rota. Empresas chinesas vêm obtendo contratos bilionários em áreas sensíveis, muitas vezes sem consulta prévia às populações locais ou análise ambiental adequada. A extração de terras raras e outros minerais estratégicos na Amazônia se tornou um dos pilares desse avanço, comprometendo o equilíbrio ecológico e provocando o deslocamento de comunidades indígenas. A publicação destaca ainda que as práticas predatórias adotadas por essas empresas reproduzem modelos já conhecidos na Ásia, agora transportados para o território sul-americano, que operam com pouca supervisão legal e econômica, o que favorece irregularidades e corrupção. No Brasil, a empresa estatal chinesa Non-Ferrous Trade comprou a mineração Taboca em novembro de 2024 por 340 milhões, assumindo o controle da maior reserva de urânio do país da mina de Pitinga, rica em estanho e terras raras. A aquisição gerou forte reação de setores estratégicos brasileiros que alertaram para riscos sobre a soberania nacional diante da entrega de recursos críticos a empresas estrangeiras. Embora o grupo chinês tenha justificado a operação como parte de sua estratégia tecnológica global, especialistas ouvidos pela reportagem classificam a venda como um erro estratégico grave. O professor Euclides Tapia, da Universidade do Panamá, afirma que nenhum país deve permitir que recursos essenciais fiquem sob controle externo sem rígida supervisão. Além da mineração, o avanço chinês ocorre por meio de construção de estradas e instalações industriais, que ampliam a dependência econômica da América do Sul em relação à China. Para Tapia, isso consolida uma relação estrutural assimétrica, semelhante ao modelo de influência adotado por outros grandes atores geopolíticos. Na Bolívia, o caso envolvendo a empresa CAMC Engineering, escancarou um esquema de corrupção em contraste de mais de 570 milhões para obras de infraestrutura financiadas pela China. A ex-parceira do então presidente Evo Morales, Gabriela Zapata, chegou a ser nomeada executiva da CAMC mesmo sem formação técnica, utilizando sua ligação com o governo para facilitar cursos bilionários na Colômbia. A empresa Emerald Energy, controlada pela chinesa Sinochem, realizou atividades num bloco petrolífero em Nogal sem consultar as comunidades indígenas locais, violando a legislação colombiana. De acordo com o jornal El País, o projeto ignorou tanto o valor ambiental quanto o valor cultural do território amazônico. O Equador e o Peru também aparecem como pontos críticos no avanço chinês. As empresas Sino, Hidro e Andes Petróleo são acusadas de causar desmatamento, poluição e falhas em grandes obras. No Peru, a empresa CREC 10, investigada por irregularidades na Tailândia, enfrenta acusações semelhantes em projetos de saúde e transporte no interior do país. Segundo Tapia, o avanço da China na região segue padrões semelhantes aos usados por outras potências, onde interesses políticos e econômicos se misturam para garantir presença estratégica. O especialista alerta que, ao ignorar os impactos ambientais e sociais, as empresas chinesas priorizam seus próprios objetivos com pouca preocupação com o desenvolvimento sustentável local. A atuação dessas empresas envolve mineração de terras raras, construção de hidrelétricas, instalação de redes elétricas, exploração de petróleo em áreas de altíssima sensibilidade ambiental. Para Taipa, o problema não está apenas na China, mas também na postura permissiva de líderes locais que facilitam esses avanços em troca de benefícios pessoais. Para esses atores não existe fronteiras, apenas negócio. Afirma Tapia, a China se aproveita da fragilidade institucional e da ausência de mecanismos de controle eficaz para expandir sua influência na região. Gênio maligno, Boris Johnson acusa Macron de tramar retorno da Inglaterra à União Europeia. O ex-primeiro-ministro da Inglaterra, Boris Johnson, acusou na sexta-feira o presidente da França, Emmanuel Macron, de ser o principal beneficiário e o gênio maligno por trás da crise migratória que afeta atualmente a Inglaterra. O principal objetivo, segundo Johnson, é forçar os ingleses a retornarem à União Europeia. Em sua coluna publicada pelo jornal Daily Mail, o ex-premier afirmou que Macron estaria recrutando e direcionando deliberadamente fluxos de imigrantes pelo Canal da Mancha.
quem é o gênio do mal por trás desse humilhante pesadelo diário que o Estado inglês enfrenta? Pergunta. Sim, pessoal, há um beneficiário final de todo esse caos. Emmanuel Macron declarou. De acordo com Johnson, os jovens imigrantes que chegam à Inglaterra em pequenos barcos pelo canal seriam tropas de choque enviadas por Macron em uma tentativa incessante de romper com o Brexit, como ficou conhecido o processo de sair do país do bloco europeu finalizado em janeiro de 2020. Macron vai continuar enviando barcos e mais barcos até que aceitemos sua alegação absurda e ofensiva de que os ingleses foram tolos por acreditarem em mentiras de que o problema da imigração ilegal se tornou tão grave que chegou a hora de reconhecermos que o Brexit foi um erro e voltarmos à União Europeia, acrescentou. No início de julho, o Ministério do Interior da Inglaterra informou que mais de 20 mil imigrantes haviam chegado às costas inglesas pelo Canal da Mancha desde janeiro de 2025. A situação fez com que o líder do Partido Britânico da direita Reforme, Nigel Farage, pedisse ao primeiro-ministro Keir Starmer que declarasse estado de emergência nacional devido ao grande volume de pessoas realizando a travessia. Starmer reconheceu que a situação é grave, mas evitou dar uma resposta direta. Um grande número de imigrantes tem buscado qualquer meio para chegar à Inglaterra e solicitar status de refugiado, o que dá acesso a auxílio financeiro e programas sociais. Em 2024, mais de 36.000,8 imigrantes chegaram ao país em barcos, somente 25% em relação ao ano anterior. O recorde histórico ocorreu em 2022, quando mais de 45.000,7 pessoas chegaram às costas inglesas. Em 2022, quando a Rússia e a Ucrânia discutiam uma saída para encerrar a operação militar especial, então o primeiro-ministro Boris Johnson, juntamente com o secretário de Defesa dos Estados Unidos na época, Lloyd Austin, foram as principais figuras que convenceram Kiev a desistir do processo de paz e apostar na escalada do conflito, que continua até hoje. Em entrevista em 2024, o chefe da delegação de Kiev na época, David, relatou que, após o nosso retorno de Istambul, Boris Johnson visitou Kiev e disse que nós não deveríamos assinar nada com os russos e para continuar lutando. Conforme documentos revelados, neste ano a Ucrânia e a Rússia conseguiram chegar a um acordo bastante detalhado para colocar fim às hostilidades já em janeiro de 2022. Porém, a intervenção de líderes ocidentais, a exemplo de Johnson, levou a delegação ucraniana a mudar de postura e abandonar a mesa de negociações, revelou a revista norte-americana Foreign Affairs.